Nós estamos aqui com o nosso deputado, mais uma vez, o nosso deputado federal, Rubens Ottoni. Rubens Ottoni do estado de Goiás. Do estado de Goiás, mas em sendo deputado federal, entendeu? Tem uma visão do Brasil como um todo, e não só do Brasil, né? Exatamente no contexto internacional. Né? Rubens Ottoni é uma pessoa bastante ativa, entendeu? Que não olha só para dentro, mas olha para o todo. E a propósito disso, voltando especificamente para o estado de Goiás, mas no contexto nacional, como que vai exatamente aquele trabalho do senhor, que é uma marca registrada do Rubens Ottoni, que são as caravanas? É verdade, Chico. As caravanas são uma das ações que nós temos no nosso mandato que nos orgulha muito. Nós instalamos essa ideia das caravanas ainda no início do ano de 2016. Naquele momento, nós colocamos as caravanas como uma forma de lutar e resistir contra a tentativa do golpe, né? Antes mesmo do afastamento da presidenta Dilma. E depois do afastamento da presidenta Dilma, depois do golpe, nós continuamos com as caravanas para denunciar essa situação, para mobilizar a população e eles perceberem o que estava em jogo, o que estava acontecendo. E essas caravanas, elas pegaram em todo o estado. Nós já estamos na 41ª edição da caravana. Cada final de semana, nós viajamos para uma determinada região, andamos 500, 1.000, 1.500 quilômetros, às vezes no final de semana, visitamos 5, 10, 15, às vezes até 20 municípios no final de semana, dependendo da região e dependendo dos dias que a gente vai. Mas tem sido um sucesso e a gente tem percebido o quanto que a população ela tem interesse de fazer o debate da política. Porque muitas vezes as pessoas comentam o seguinte: o povo não quer nada com política, o povo não quer participar. Eu vejo muito pessoal falar da juventude. O jovem não quer nada com nada. Não é verdade. Não é verdade. Quando a gente chega lá para conversar, para debater, para dar atenção, para ouvir a população, eles ficam felizes e trazem ideias importantíssimas. Então nós temos recolhido ao longo desse trabalho das caravanas uma série de sugestões, de ideias, mobilizando pessoas, trazendo pessoas para a ação política. Quantas e quantas pessoas filiaram nessas visitas que nós fizemos, nessas caravanas, demonstrando a sua disposição de poder participar. Nessas caravanas a gente visita sindicatos, visita as associações, visitamos muito assentamento, vamos lá na zona rural, lá no assentamento, lá na zona rural, fazemos a visita. Então o pessoal fala: olha, nunca veio um deputado federal aqui, nunca passou por perto. Nós vamos lá no assentamento, então é muito gratificante. A gente conversa com a juventude, grupo de mulheres, grupo de camponeses, pessoal da igreja evangélica, igreja católica, conversamos com o pessoal do partido político, do PT, de outros partidos que às vezes têm interesse de poder dialogar. Enfim, é uma experiência gratificante que, na verdade, Chico, a gente vai lá para poder contribuir, mas a gente volta com a energia renovada. Aí que a gente tem ânimo para poder enfrentar o desafio que é esse Congresso Nacional. E o mais importante, né, é exatamente a forma que eu que conheço a sua forma de atuação, entendeu? Às vezes que estive no Goiás, no município mais distante aqui do Distrito Federal, de repente está lá Rubens Ottoni. Rubens Ottoni aparece e daqui a pouco Rubens Ottoni já está em outro lugar e tal. Eu gostaria exatamente de saber o seguinte: como é que você vê exatamente, você falou da juventude, aonde nasce o interesse dessa juventude? Quer dizer, ela está tendo a percepção do desastre do golpe? Muitos setores têm. A juventude é o seguinte, Chico, como eu disse, nós temos às vezes a mania de dizer: o jovem não quer nada com nada, o jovem não quer participar, o jovem só está preocupado com as coisas dele lá e o mundo está aqui debatendo política, ele não interessa pela política. Não é verdade. Não é que o jovem não esteja interessado. Às vezes o problema não está no jovem, o problema está em nós, que às vezes a gente quer levar a ele uma discussão pronta, uma ideia pronta, que não é a discussão e a ideia que ele quer. Aí ele não participa mesmo, porque aquilo que nós estamos oferecendo não é o que interessa a ele.
Agora, se nós tivermos a habilidade, o respeito de poder trabalhar com o jovem, na realidade que ele vive, no debate do que ele quer debater, na discussão que ele quer participar, ele vem com toda alegria. Eu tenho um programa dentro do nosso mandato que ele chama 1000 Jovens para Transformar a Política de Goiás e do Brasil. Esse projeto, ele tem várias frentes de ação, desde palestra em escolas, até fazer a discussão de temas específicos, conhecer o Congresso, trazemos jovens da universidade para conhecer aqui o Congresso, para saber como funciona o Poder Legislativo. Temos cineclube para poder passar filmes e o pessoal se orientar e fazer o debate político em cima de filmes que têm um conteúdo que leva a uma certa consciência. Então tem várias frentes de trabalho nesse projeto 1000 Jovens, que tem feito com que o jovem venha e ele traz as ideias também. Ele que sugere, olha, por que não tem isso aqui nesse projeto? Por que não abre a oportunidade de nós podermos fazer uma discussão sobre cultura? Aí formamos um grupo sobre cultura, sobre arte. Então aí cada jovem de cada segmento vai trazendo as suas ideias. Então o jovem ele quer participar, mas ele quer participar evidentemente de coisas que lhe interessam e não apenas daquilo que nos interessa. Aí você fala, não, mas ele não interessa por política? Depende do jeito que você coloca. Se você coloca a política como uma coisa que às vezes está fora do contexto da realidade dele, às vezes ele não se sente motivado para vir para o debate político. Mas se nós começamos a discutir a política a partir da realidade dele, a partir da oportunidade que ele tem ou não para poder ter acesso à educação, a oportunidade que ele tem ou não de ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, a sua preparação para o mercado de trabalho, a garantia do seu emprego, aí ele já começa a fazer esse debate e essa discussão. E tem sido gratificante. É impressionante a presença, a participação dos jovens na atividade política. Em Goiás, nós conseguimos, com esse trabalho da caravana e num trabalho integrado com a direção estadual do Partido dos Trabalhadores também, que está assim num momento de muita motivação, de muito interesse de trabalho na base de organização do partido, hoje praticamente não tem um município sequer, em Goiás são 246 municípios, tem um município sequer onde não tem o PT. Nos 246 municípios nós temos a direção do PT organizada e para se fazer a direção do PT tem que ter jovem, tem que ter mulheres. Então os jovens estão presentes, as mulheres estão presentes e nas caravanas estão eles lá fazendo participação. A outra marca importante é você conversar lá na zona rural também, porque lá é mais distante, é mais difícil de chegar, mas é lá que é importante ir. E nós vamos nos assentamentos, vamos em acampamentos, vamos em comunidades rurais e lá também a juventude está presente, está participando. Então eu estou muito animado com esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de dificuldade por um lado, é um momento de grande desafio, mas eu costumo dizer, momento de dificuldade também é momento de oportunidade. É a oportunidade que a gente tem de refazer, de dar o salto, de dar a volta por cima e esse trabalho que nós estamos fazendo em Goiás. E como é que vai o Estado sob a administração do atual governador? Muito ruim, né? Muito ruim, um desgaste muito grande, uma avaliação política muito negativa. E há uma expectativa da gente poder criar uma alternativa para dar a volta por cima também. Da mesma maneira que nós estamos trabalhando para podermos virar o jogo em nível nacional, em Goiás também nós temos esse desafio. É claro que o desafio número 1, a prioridade nossa, é virarmos o jogo nacional, porque essa situação que nós estamos aí vendo é uma situação que traz sofrimento, dificuldade para todas as pessoas. E nós não podemos ficar apenas na reclamação, não podemos ficar apenas na resistência, apenas lutando para perder pouco. Não, nós precisamos criar as condições para nós retomarmos o protagonismo político no país. E é claro, retomar o protagonismo político no país passa pela eleição do Lula para presidente. E em Goiás, nós estamos preocupados também com a questão estadual, onde nós vamos trabalhar em sintonia com esse projeto nacional. A propósito, quer dizer, o senhor já apontou exatamente o 2018. O 2018, a tarefa 1 do Partido dos Trabalhadores. Não tenho dúvida nenhuma. É dar a volta por cima, é virar o jogo. Nós não podemos mais ficar na posição apenas de luta e de resistência.
que foi muito importante. 2016, 2017 foram anos difíceis, de muita luta, de muita resistência, que a nossa militância e setores expressivos da sociedade souberam resistir. E foi por isso que muitas das maldades colocadas por esse governo golpista, elas não se efetivaram. É claro que eles tiveram vitórias, mas outras tentativas que eles tiveram, eles não foram vitoriosos. Um exemplo é a tentativa de se fazer a reforma da Previdência. Eles não conseguiram. Tentaram, já tinha até data marcada, era para fevereiro do ano passado, não conseguiram aprovar, passaram para junho, não conseguiram, jogaram para agosto, não conseguiram, aí desistiram, depois no apagar das luzes do ano passado, em novembro, voltaram com o tema para aprovar no finalzinho, não deram conta, agora já agendaram para o início de fevereiro, tentando ver se emplaca, mas a sociedade resistiu. Mas nós não podemos apenas ficar nessa posição defensiva de resistência, porque uma hora a porta arromba. Então nós precisamos criar as condições para dar a volta por cima, para virar o jogo. E aí é que entra o objetivo nosso do Partido dos Trabalhadores, é a eleição do Lula. Não é que a eleição do Lula por si só resolva todos os problemas do país, mas é evidente que a eleição do Lula abre uma nova porta, abre uma nova janela de oportunidade para que a gente possa retomar toda aquela gama de políticas públicas que estão sendo desmontadas por esse governo, que eu diria assim, de uma irresponsabilidade tamanha com a população brasileira, não tem responsabilidade nenhuma, desmontando aquilo que que já era efetivado, ao invés de avançar nas políticas públicas para o povo mais simples, humilde e trabalhador. Então a eleição do Lula abre essa porta, abre essa oportunidade de retomada do desenvolvimento econômico, para gerar emprego, para gerar renda, para melhorar a vida do povo. Não é por acaso que por todo lugar que a gente anda, Chico, a expressão do povo é o seguinte, a vontade do Lula voltar. As pesquisas mostram isso, né? Todas as pesquisas no ano de 2017, todas as pesquisas de todos os institutos, não são as pesquisas feitas pelo PT, de todos os institutos, mostram o quê? Lula em primeiro lugar, não apenas em primeiro lugar, com o dobro de voto do segundo colocado, e na maioria das pesquisas ganharia a eleição no primeiro turno. Mas não precisaria dessas pesquisas. As caravanas, para mim, servem como uma pesquisa qualitativa. Eu ando e vou ouvindo as pessoas. E vocês podem ouvir em qualquer lugar. O desejo das pessoas é esse. As pessoas manifestam. Lula é candidato, eu voto nele. Ninguém tira dele. Ele vai ganhar a eleição. As pessoas expressam dessa maneira. Pois é, de forma bastante independente, eu posso dizer para você, entendeu? Tá? Que agora mesmo, nesse instante, momentos antes do senhor chegar aqui ao nosso estúdio, entendeu? Um casal declarava aqui voto de graça a Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, sem ser perguntado. Eu tenho dito isso. A gente sai para a rua, não precisa nem fazer a pergunta mais. Basta você ficar atento ao que as pessoas comentam, debatem, discutem e manifestam. Então essa é a melhor pesquisa. Porque às vezes, mas essa pesquisa... Não, na rua a gente vê. Qual que é o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é que nós sabemos disso, que hoje o povo quer o Lula, que o Lula tem todas as condições de ganhar a eleição, mas os nossos adversários também sabem. Os adversários já descobriram isso, eles sabem disso. Por isso que eles passaram o ano de 2017 todinho, desesperados, tentando buscar um nome que pudesse enfrentar o Lula. Fizeram de tudo, buscar num partido, buscar no outro, tentar um outro, falar de outro, depois começaram a pensar em nome que não tinha nada a ver com o partido. Puseram lá nas pesquisas, cada pesquisa vinha com um nome diferente. Joaquim Barbosa, Moro, Dória, Hulk, né? Tudo quanto é invenção que eles podiam fazer, eles puseram nas pesquisas e nada funcionou para diminuir o desejo do povo brasileiro de ver o Lula presidente. Por quê? Porque o Lula não é uma expectativa, não é apenas uma vontade. O Lula é uma realidade, ele já governou o país, o PT governou esse país e o Lula iniciou um período onde o povo mais simples, humilde e trabalhador teve mais oportunidade. A verdade é essa. Foi no governo do Lula que as pessoas, o povo mais simples, humilde, teve oportunidades que nunca tinha tido. Ele teve oportunidade, às vezes aquela pessoa lá que, às vezes na vida toda, ele só conseguiu ter uma bicicletinha, aí ele conseguiu comprar uma moto. Quem tinha uma moto comprou um carrinho velho, tinha um carrinho velho, deu conta de comprar um carrinho novo. Às vezes viveu sempre de aluguel ou às vezes de favor,
teve condição de comprar a sua casinha, o trabalhador teve o sonho realizado de ver um filho seu ser doutor, chegar numa faculdade. Então isso tudo é realidade, não é promessa de campanha. Os outros podem prometer, o Lula já fez, o PT já realizou. Então as pessoas lá na ponta, elas não são bobas, elas falam, não, na época o pessoal pode falar o que quiser. O pessoal pode falar o que quiser, pode criticar o que for, mas na época do Lula, na época do PT, a minha vida era melhor. É isso que as pessoas dizem. Né? Eu ando por todo o estado e vejo essa reação das pessoas. Então, agora os nossos adversários sabem disso também. Então eles estão desesperados. Tentaram de todas as formas arrumar um nome para disputar, não deram conta. O que eles estão fazendo agora? Eles querem ganhar a eleição no tapetão. Eles querem fazer igual aquele time de futebol que quer ser campeão do campeonato, mas não quer jogar a final. Não quer que o time adversário entre em campo. Quer dizer, eu quero ganhar por WO. Né? Quer dizer, aí eles querem impedir o Lula de ser candidato. E novamente eles não vão conseguir. Não tem jeito mais deles conseguirem isso. Né? Estão vendendo agora a ideia de que vão conseguir condenar o Lula para ele não ser candidato. Isso não é verdade. E a gente precisa esclarecer a população. Esse negócio do dia 24 de janeiro. Tem nada a ver, 24 de janeiro, com a candidatura do Lula. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a candidatura do Lula, ela não é definida no TRF4. Quem define candidatura do Lula ou de qualquer outro candidato é o Tribunal Superior Eleitoral. Quem define, julga a candidatura é outra instância, é o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral só se manifesta sobre candidatura após o término do prazo de registro. O registro nem começou. O registro de candidatura vai começar no dia 1º de agosto. Termina no dia 15 de agosto. A partir do dia 15 de agosto é que o Tribunal Superior Eleitoral vai se manifestar sobre as candidaturas. Então esse negócio de 24 de janeiro é uma invenção da Rede Globo e uma invenção dos nossos adversários para criar dúvida na cabeça das pessoas. Porque aí fala, ó, 24 de janeiro, ó, 24 de janeiro, chega lá no 24 de janeiro, condena o Lula, tá vendo? Não vai ser candidato. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ah, mas a condenação que ele possa ter não influencia lá no julgamento do Tribunal Superior? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da interpretação, do entendimento dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral. E mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral se manifeste, ele tem até o Tribunal Superior Eleitoral, Chico, ele vai se manifestar depois do dia 16 de agosto e ele tem até o dia 20 dias antes da eleição para se manifestar sobre as candidaturas. Isso significa até o dia 17 de setembro. Ah, mas se no dia 17 de setembro o TSE disser que o Lula não pode ser candidato, e aí, como é que fica? Não tem problema, nós vamos recorrer. Nós temos um recurso ao próprio tribunal, ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Aí tem mais 7 dias. Aí chega no dia 24 de setembro. Aí alguém fala, mas e se lá no plenário eles confirmarem que o Lula não pode ser candidato? Aí é que vai começar a luta jurídica mesmo, porque aí é que nós vamos fazer o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo, o Lula é candidato. E o Lula, para ser presidente, ele não depende de nenhum desses julgamentos que a Rede Globo tenta passar e confundir a população. O Lula, para ser presidente, depende de uma coisa só, do apoio do povo brasileiro. E esse apoio ele já tem. Então, nós não podemos cair na conversa dos nossos adversários da Rede Globo e tirar a força do nosso movimento. Nós temos que cada vez mais mobilizar, cada vez mais conscientizar, orientar as pessoas, esclarecer sobre isso que nós estamos falando aqui, para que as pessoas estejam cada vez mais animadas e garantir a eleição do Lula e com isso a gente abrir um novo período de desenvolvimento no nosso país que possa trazer geração de emprego, né? Garantir um desenvolvimento econômico e que dê qualidade de vida para as pessoas. E aí, como o senhor falou, exatamente, Lula é candidato, Lula eleito, à luz exatamente da vontade do povo que está expressa exatamente nas pesquisas que o senhor citou, entendeu? Em que pese exatamente que foi o grande pecado, foi deixar a imprensa golpista, entendeu? Aí deitada em berço esplêndido,
né, que continuar fazendo as maldades. Na verdade, isso foi na verdade, nós estamos vivendo um momento de exceção no nosso país. É por isso que é muito importante essa campanha que nós temos desenvolvido por todo o país, no sentido de defender a democracia. Na realidade, os nossos adversários, Rede Globo e companhia, e a direita conservadora e esse governo golpista, eles inventaram o tal do 24 de janeiro, que é um absurdo marcar um julgamento no dia 24 de janeiro, num dia onde o STJ e o STF estão de recesso. Então, é um absurdo, mas de qualquer maneira marcaram para quê? Para poder criar já uma onda de confusão, de dúvida e, no sonho deles, de desânimo na população que apoia o Lula. Claro que isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos aproveitando da data que eles criaram, que foi o 24 de janeiro, para a gente criar uma onda ainda maior de mobilização, de esclarecimento, de conscientização e de apoio ao presidente Lula. Então é por isso que hoje nós estamos fazendo atividades por todo o Brasil. Né? Aqui em Goiás nós estamos fazendo, mas em todos os estados estão acontecendo. Então, diferentemente de muita gente, eles pensem e muita gente pense que nós estamos, dia 24 de janeiro acontece lá em Porto Alegre, lá em Porto Alegre está acontecendo alguma coisa que vai estar repercutindo e acontecendo em todos os municípios do Brasil. Né? Nós estamos formando agora os comitês populares. Os comitês populares em defesa da democracia e na defesa do direito do Lula ser candidato. Por quê? Porque eleição sem Lula, sem o Lula ser candidato, não vai ser eleição. É mais um golpe, é uma fraude. Né? Então, isso é o motivo de todo esse trabalho que nós estamos fazendo agora com a formação dos comitês populares. Eles inventaram esse tal do dia 24 de janeiro para tentar confundir, mas nós estamos aproveitando e fazendo do limão, nós estamos fazendo uma limonada. E agora nós estamos aproveitando disso para poder mobilizar mais, organizar mais, conscientizar mais, esclarecer mais e começar a fazer o trabalho efetivo para garantir a eleição do Lula. A propósito, ainda nesse campo, a questão a Globo também está ficando muito mal no contexto internacional. Não só a Globo, como todos aqueles que marcham com eles. Né? A imprensa golpista como um todo, porque a visão internacional traz tudo diferente. Com certeza. Como eu disse a você, 2016 e 2017 foram anos difíceis para nós. Ano de muita luta, de muita resistência. Tivemos algumas derrotas que tiveram impacto na vida das pessoas, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista, do ponto de vista político, mas nós lutamos, nós resistimos, nós denunciamos, e aqueles que posavam, né, as referências da moralidade, hoje estão desmoralizados, não apenas diante do povo brasileiro, mas como você disse, da comunidade internacional. E eu diria que a mídia conservadora, a mídia aí já coordenada pela Rede Globo, mas também os setores do judiciário que entraram nesse golpe. Né? Hoje há uma evidência muito grande, você sai na população, você conversa com as pessoas, hoje as pessoas entendem muito mais o que está acontecendo do que elas entendiam um ano atrás. Hoje elas conseguem enxergar o que está por trás de tudo isso, a influência irresponsável que teve a mídia conservadora, o papel irresponsável que teve setores do judiciário, porque nós temos que ser justos, não é todo o judiciário, mas setores do judiciário que cumpriram um papel que não tem nada a ver com a justiça, cumpriu um papel de golpismo mesmo, aliando a forças ilegítimas, porque o que aconteceu no Brasil na prática foi que os nossos adversários eles não aceitaram o resultado da eleição. Essa crise e esse momento de exceção que nós estamos vivendo, ele nasceu na eleição de 2014. Né? Nós ganhamos com a Dilma a eleição no primeiro e no segundo turno. Os nossos adversários não respeitaram o resultado da eleição. O Aécio deu entrevista em um determinado momento e disse: vocês ganharam a eleição, mas vocês não vão governar. Aliou com Eduardo Cunha, elegeu Eduardo Cunha presidente da Câmara e a partir daí houve toda a conspiração. E isso que nós estamos vivendo no país não foi fruto da vontade do povo brasileiro. Não, o povo brasileiro não escolheu isso. Quem fez isso foram 367 deputados e deputadas de vários partidos que decidiram isso sob a coordenação de Cunha e Aécio. A verdade é essa. O povo brasileiro não definiu.
Então agora o povo brasileiro tem a oportunidade, na urna, de colocar o Brasil no trilho novamente, de decidir o rumo que o povo brasileiro quer. É isso que é o desafio de 2018. E sem querer fazer campanha, mas é fundamental que, e aí eu peço exatamente o senhor para falar alguma coisa a respeito, que é o seguinte: tem que eleger Lula e também nós temos que ter uma bancada considerável, tanto na Câmara como no Senado. Por isso que eu falei para você, Chico, na pergunta anterior, eu falei assim, ó, é evidente que eleger o Lula por si só não resolve o nosso problema, mas é uma porta aberta para nós retomarmos um momento que foi de desenvolvimento. Mas eleger o Lula por si só e não dar a ele a base necessária, a sustentação necessária para ele desenvolver o trabalho, é como pegar o Lula e jogar para as feras. Aí não adianta. Então, essa eleição, ela terá, com toda certeza, e eu já percebo isso no raciocínio, na reflexão das pessoas na rua, que será uma eleição onde as pessoas terão um cuidado muito grande ao votar a sua representação no Congresso Nacional. E as pessoas vão fazer uma sintonia maior, vão fazer uma ligação maior. Porque, é claro, hoje a nossa legislação, ela não obriga você a votar no mesmo partido, ou na mesma posição política para os diversos cargos. Mas independente da obrigação que seria de lei, existe hoje uma consciência política das pessoas que se eu vou votar no Lula para presidente, eu tenho também que ter a preocupação de escolher um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora que tenha vínculo, que tenha sintonia, que defenda as mesmas propostas, porque senão ele vai chegar lá e pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a presidenta Dilma. Ela foi eleita legitimamente com o voto popular e foi tirada por quem? Pelo povo brasileiro? Não foi tirada pelo povo brasileiro. Ela foi eleita em 2010 e foi reeleita em 2014. Então o povo brasileiro queria a continuidade dela. Como o Lula em 2002 foi eleito e depois teve a continuidade em 2006. Quem definiu isso foram os deputados e deputadas aqui, na Câmara dos Deputados. Então 367 deputados decidiram isso. Então isso também está despertando a atenção e a consciência das pessoas para ter um cuidado maior na hora de fazer a sua escolha e o seu voto também para deputado federal. Porque tem que ser casado, né? Exatamente. E também na eleição seguinte, né, quando chegar a questão de prefeitos, vereadores, também tem que ter essa preocupação. Então eu sempre digo que de todas as situações que a gente vive na vida, a gente pode aproveitar bem dela. Então nós estamos vivendo um momento de exceção, um momento de muita luta, muita resistência, muito sofrimento na sociedade brasileira, porque o que eles estão fazendo aí, a responsabilidade que esse governo está fazendo com o desmonte das políticas públicas, com a retirada de direitos, é uma questão assim de muito sofrimento para o povo brasileiro. Mas isso também traz uma condição de maior conscientização das pessoas perceberem o que está por trás de tudo isso, a influência, a consequência que tem da gente não dar atenção, por exemplo, a um voto para deputado federal. Eu voto para presidente, mas para deputado eu voto em qualquer um. Não, agora as pessoas estão percebendo. Eu preciso caprichar no meu voto para presidente, mas eu preciso caprichar no voto aqui na representação para a Câmara e para o Senado, para poder garantir um respaldo e uma retaguarda para que esse trabalho que eu acredito que de políticas públicas possa se desenvolver. É assim que as pessoas estão pensando lá na ponta. Nós já estamos chegando ao nosso final, estamos aqui com o deputado Rubens Ottoni, mas eu gostaria que o senhor, né, falasse para nós, o senhor que joga nas 11, né, exatamente o seguinte: o que o Congresso, a partir da Câmara dos Deputados, que é por onde entra a maioria dos projetos, ficou devendo e que terá que pagar por conta exatamente dessa base criminosa contra o povo brasileiro, né, que se construiu, sabe lá à custa de quê, entendeu? Que é exatamente os que deram a sustentação ao golpe, foi o Congresso Nacional. O que nós temos agora em 2018 que exatamente encarar, quer dizer, de cara logo me vem na cabeça aquilo que o senhor já bateu um pouco aí, a questão da Previdência. É verdade, essa Câmara, a minha avaliação é que enveredou por um caminho
já de início, em 2015, por um caminho que comprometeu todo o seu trabalho, né? E que eu vejo que foi uma pena, porque poderia ser um período de um trabalho muito produtivo, e a Câmara acabou, de início, ao escolher Eduardo Cunha presidente da Câmara, já no início de 2015, abriu um espaço para uma grande conspiração política, coordenada por ele mesmo, da presidência da Câmara, e que foi reunindo deputados e deputadas em torno de muita expectativa, promessa de benefícios pessoais. E conseguiram atrair para esse grupo o vice-presidente, o Temer, que traiu, né, o povo brasileiro e entrou nessa conspiração. E a partir daí, a Câmara enveredou por um caminho de desmonte das políticas públicas, né, de retirada de direitos, e que colocou o Brasil nessa situação triste que nós estamos vivendo. Agora, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que virar essa triste página da política nacional. Eu não vejo como virar essa triste página da política nacional com essa Câmara. Então nós vamos ter que eleger um novo presidente e eleger uma nova Câmara com outro perfil. Agora, você me pergunta, mas e o 2018? Nós temos 2018 ainda para viver aqui. Esse 2018 aqui vai ser ainda de resistência. Vai ser de resistência, porque achar que essa Câmara vai ser protagonista de boas ideias, né, de retomada de desenvolvimento econômico, de retomada das políticas públicas é uma ilusão, porque não temos maioria hoje para isso. E o que nós temos que fazer aqui? Continuar com o que nós fizemos em 2016, 2017, resistir. Nós conseguimos resistir a muitas das tentativas deles de maldades contra o povo brasileiro, e agora, em 2018, a principal é nós enfrentarmos a proposta apresentada, a tentativa renovada do governo federal da reforma da Previdência, que, na verdade, de reforma não tem nada. Porque quando a gente fala de reforma, a gente sempre pensa numa coisa para melhorar. Né? Quando eu reformo a minha casa fica melhor. Essa proposta do governo não tem um item sequer que nós possamos falar, isso aqui vai melhorar para o trabalhador. Não. Ou ele retira direitos, ou ele dificulta o acesso ao direito. Então, nós, de qualquer maneira, com qualquer modificação que eles possam trazer de surpresa para esse relatório a ser apresentado agora em fevereiro, nós seremos contrários à proposta da reforma da Previdência e esperamos que, pelo menos nesse ponto, nós consigamos a maioria necessária, né, ou os votos necessários para impedir que mais essa maldade seja cometida contra o povo brasileiro. Porque, na verdade, essa reforma da Previdência, esse nome que dá, na verdade, é a tentativa de acabar com a aposentadoria do povo brasileiro, acabar com a previdência pública. O desejo não é nada, porque nós estamos preocupados porque está tendo déficit da Previdência. Não é verdade, não tem déficit da Previdência, já foi provado que não tem déficit da Previdência. O que tem sim é um desejo do governo de acabar com a aposentadoria pública para abrir o campo para a venda de aposentadoria privada, e que quem vai levar vantagem com isso? Os grandes bancos, as grandes empresas que estiveram financiando essa própria conspiração que foi feita contra a democracia brasileira. Porque eu tenho dito sempre que esse golpe que foi dado, essa conspiração que foi feita, ela não foi contra o PT, não foi contra a Dilma, né? Foi contra o povo brasileiro. Né? O Brasil está pagando o preço da irresponsabilidade de uma elite política e econômica que, não podendo e não tendo condições, não tendo capacidade, não tendo competência de ganhar o poder na urna, no voto, na democracia, partiu para o campo da conspiração sem levar em conta os riscos e as consequências daquilo que eles estavam fazendo. Hoje o Brasil paga o preço da irresponsabilidade desses que lideraram essa conspiração. A propósito, para já concluindo mesmo, e como o senhor está vendo exatamente, vocês vão ter que enfrentar duramente essa questão para impedir a reforma da Previdência, e com a propaganda que está a preço de ouro nos meios de comunicação. Nós vamos sempre fazendo isso, né? Aquilo que eles usam para tentar ser a favor deles pode servir de instrumento a nosso favor também. O que a Rede Globo e o que o governo está fazendo aí com toda a mídia, em todos os meios de comunicação, da mídia tradicional, tentando fazer uma propaganda que eu diria até criminosa, porque além de estar enganando
levando uma mensagem falsa, faz isso com o dinheiro do povo, isso serve também para a gente conscientizar as pessoas. Serve para poder despertar as pessoas o que está acontecendo. Então, e nós vamos aqui trabalhar com os deputados e deputadas também na Câmara. Eles precisam de 308 votos para poder aprovar a reforma da Previdência. Eles não tiveram esses votos já há algum tempo. Né? O Temer é verdade, mas o Temer teve vitórias aqui na Câmara, inclusive ele conseguiu por 2 vezes segurar o processo de investigação que tinha contra ele. É verdade, mas com uma votação menor do que 308 votos. Quando eles tiraram a Dilma para colocar o Temer, eles tiveram 367 votos. Na primeira votação da investigação do Temer, eles conseguiram segurar com 263 votos. Na segunda, eles conseguiram segurar, mas com 251 votos. Então, só diminuindo. E para aprovar a reforma da Previdência, eles precisam de 308 votos. E este ano, 2018, é bom lembrar, né? Não apenas aqui, mas aos deputados e deputadas, que vai ser ano de eleição. Né? Então, a consequência é maior. Né? A consequência é maior. Então, eles vão ter que colocar digital para mostrar que eles votaram a favor da reforma da Previdência e votaram a favor de acabar com a aposentadoria do povo brasileiro. Então, meu entendimento, nós temos todas as condições de poder novamente impedir que mais essa maldade do governo golpista aconteça aqui na Câmara dos Deputados. Sem contar que dói na carne a reforma trabalhista. É verdade. A reforma trabalhista, quando ela foi votada aqui na Câmara, tivemos uma certa dificuldade de fazer o debate com a sociedade para as pessoas entenderem o que estava por trás da reforma trabalhista. Hoje não. Hoje ela entrou em vigor há menos de 2 meses, porque ela entrou em vigor agora em novembro. Eu já, na caravana que eu fiz esse final de semana, Chico, na caravana, por isso que a caravana é boa, porque a gente vai andando, as pessoas vão mostrando pra gente o que elas estão pensando. Eu cheguei num lugar lá, na verdade não estava nem visitando a casa, eu estava visitando uma casa ao lado, quando eu fui sair, a pessoa estava no portão, eu fui lá cumprimentá-lo. Aí ele falou, o senhor é do PT? Eu sou do PT. Eu falei, eu não sou do PT não, eu não sou político nenhum, mas que eu tô danado com esse governo aí, eu tô, porque eles tiraram meu direito. O senhor acredita, ele foi contar para mim, o senhor acredita, eu trabalho numa empresa aqui, só esse mês eles tomaram de mim mais de R$400 do direito que eu tinha, porque disse que mudou a legislação e agora eu não tenho mais o direito. Então, era o direito dele de receber por o período que ele está sendo transportado para o emprego. Ele pega o ônibus e ele ganhava aquele período, do lugar onde ele pega o ônibus até o local do trabalho dele. Agora, com a reforma trabalhista, não recebe mais. Então, aquele período, aí ele anda 1 hora para chegar no trabalho, no transporte da empresa, mas ele não vai ser computado no salário dele mais. Então, ele já sentiu na carne a consequência. Então, agora que as pessoas estão descobrindo. A reforma da Previdência é mais fácil porque as pessoas entendem mais rapidamente. Por isso a resistência foi maior. Porque senão nós teríamos brecado também a reforma trabalhista. Pois é, Rubens. Entrevistar você é um aprendizado, quer dizer, a gente sai enriquecido exatamente com tamanha verdade com que você trata. E exatamente a forma que você que está nos acompanhando aí pode exatamente ver o seguinte, nós estamos aqui lidando com verdade. Tá? Quando você está lidando com verdade, fala como o deputado Rubens Ottoni está falando. Então agora eu peço as suas considerações finais para a gente se despedir. Eu quero agradecer essa oportunidade, parabenizar aqui por esse excelente trabalho de comunicação, essa oportunidade de nós podermos dialogar com todo o povo brasileiro. E mais do que isso, dizer da minha animação, da minha esperança, da minha certeza que nós estamos vivendo um momento de retomada. Nós vivemos um momento muito difícil, um momento de luta, de resistência, mas agora chegou a hora de nós vivermos um momento de virar o jogo, de dar a volta por cima, de construir uma saída, de virarmos a página para esse triste momento da política nacional. E eu não tenho dúvida nenhuma. Isso passa por garantir a democracia, passa por garantir o direito do Lula ser candidato e passa pela oportunidade
de ter novamente Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil. Muito obrigado, Lula lá.